família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade carrancuda de Paracambi, chuvosa Paracambi, no Rio de Janeiro, para trazer o vídeo de hoje, de quarta-feira, para o canal, vídeo aí com continuação da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar de muita coisa aqui relativa ao Vasco da Gama, ao Campeonato Brasileiro e muitos assuntos aqui importantes para vocês. Mas antes de mais nada, eu peço para que vocês deixem um like, para que vocês deixem o joinha, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que você puder compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Vamos falar de Vasco, gente. Vamos falar a princípio de Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o início da quinta rodada do Campeonato Brasileiro com um jogo apenas entre Mirassol e Santos, que terminou em 2-2, tá? O Mirassol saiu vencendo por 2-0 e o Santos correu atrás do empate. Neymar não jogou, né? O mimado, o vitimizado. O Ancelotti foi no jogo para ver o Neymar em campo e não viu o Neymar em campo, porque ele diz que, né, tem que fazer a carga de recondicionamento físico e tal. Ele cravou a sentença dele na seleção brasileira, né, cara? Ou seja, ele não vai, né? Neymar não vai para a Copa do Mundo, esquece. Depois dessa daí, ele pode tirar o cavalinho dele da chuva. Então terminou 2-2 Mirassol e Santos, e tivemos também partidas pela pré-Libertadores, onde o Botafogo perdeu do Barcelona de Guayaquil dentro do Engenhão por 1-0 e foi eliminado da fase de grupos da Libertadores. O bairro, como sempre, aí voltando a ser o bairro que sempre foi. Botafogo eliminado e, de consolo, ele arrumou ali uma vaga de grupo na fase de grupos da Sul-Americana, junto com o nosso Vasco da Gama, né? Então vamos cruzar os bigodes ali na Sul-Americana. E vamos ver o Botafogo que entra no pote 5, né? Que justamente ali as vagas, né, dos times que estavam disputando a pré-Libertadores. Ele tem que dar a mão, levantar a mão para os céus, né? Porque o Bahia nem isso conseguiu. O Bahia saiu na primeira fase da pré-Libertadores, nem para a Sul-Americana foi, só vai disputar Brasileiro e Copa do Brasil, e olha lá. Pessoal, hoje a rodada continua, tá? Com jogos às 19 horas entre Atlético Mineiro e Internacional. Depois teremos às 20 horas Bahia e Vitória, lá na Fonte Nova. O Urubu pega o Cruzeiro às 21h30 no Maracanã. E o Corinthians também às 21h30 pega o Coritiba lá no Itaquerão. Esses são os jogos de hoje. Amanhã a rodada termina com CRB e Flu-C às 19 horas. Às 19h30 vem a nossa dor de cabeça. O Vasco pega o Palmeiras de São Januário. E às 20 horas tem São Paulo e Chapecoense, deve ser no Morumbis, e o Grêmio pega o Red Bull Bragantino às 21h30 na Arena do Grêmio. E jogo adiado aí entre Atlético Paranaense e Botafogo. O Botafogo que disputou a pré-Libertadores ontem, teve seu jogo adiado para o dia 20/3. O Atlético Paranaense vai pegar o Botafogo ainda sem horário definido. Gente, vamos falar do Vasco da Gama aqui, da SAF do Vasco, que tem novos capítulos, tá? Parece que subiu uma matéria do GE, que eu vou aqui falar do resumo aqui para vocês, dizendo que a venda da SAF vem avançando nas últimas semanas, tá? Diz que minutas de contrato de compra e venda de 90% estão sendo trocadas. Foi o que eu falei, 90% é muita coisa, gente. 90% é muita coisa. 10% que vai ficar para a instituição é para garantir, ó, camisa, cores, escudo, bandeira. 10% é obrigatório por lei, cara. O Vasco não tem que vender 90% da sua SAF. 70% já estava ótimo, mas enfim, né? Eu sou contra. A matéria diz que debate sobre a forma de obrigação de pagamento, existe debate, né, sobre a forma de obrigação de pagamento das dívidas. Outro ponto debatido, o Vasco busca garantias de aportes para a montagem do elenco, né?
Outro ponto debatido também é sobre multa destinada à associação em caso de insucesso esportivo. E o outro ponto também é o investimento em infraestrutura, ICT, infraestrutura no futebol e outras coisas mais, né? E o novo organograma da SAF, qual papel a atual gestão pode ter num período de transição? Ou seja, qual o papel que a atual gestão vai ter no período ali de transição do associativo para o Marcos Lamáquia, né? Para a empresa lá do Marcos Lamáquia, onde até onde o pessoal do associativo vai poder agir nessa hora ali da transição da SAF para o novo investidor, né? A matéria do GE continua, né, que esse contrato também, existe aí um plano de pagamento da RJ que eles estão discutindo, né? Como é que vai ser esse plano de pagamento da RJ, e aí também estrutura da dívida tributária que está fora da RJ, porque existem as dívidas que foram inseridas dentro da RJ, da recuperação judicial, mas existem dívidas tributárias também, né, com a Fazenda Nacional, que estão fora aí dessa recuperação judicial. Então eles estão discutindo em contrato aí como é que isso vai ser feito, né, como é que o pagamento dessas dívidas serão feitas. E também o tamanho do investimento no futebol, tá? Se discute também como é que vai ser ali o investimento no futebol, qual vai ser o aporte, até quanto que eles vão destinar no futebol do Vasco da Gama, e isso aí é um assunto muito importante, tá? Eu vou ler tudo aqui, depois eu venho com a minha opinião. Agora, a matéria do GE continua dizendo, falando que tem um grupo interno conhecido como G8, aí que começa a situação. Aí me lembra lá o tempo da 777, quando tinha 15 conselheiros que tinham acesso ao contrato. Sabe como é que é? E o contrato cheio de cláusula de confidencialidade, que não poderia abrir para os sócios, não poderia abrir para o torcedor, para a imprensa, para ninguém, só entre eles. Aí isso já começa a me cheirar mal. Existe um G8, tá? Formado por Pedrinho, vice-presidente e alguns influentes dentro da diretoria, que demonstra certa dúvida quanto à negociação da SAF. Presta atenção. O grupo acredita que a RJ permite fôlego independente, ou seja, eles entendem, esse grupo aí está entendendo, que o Vasco, por estar numa RJ, ele pode andar sozinho, ele pode caminhar sozinho, sem precisar ser vendido para ninguém, o que eu tenho de pleno acordo. Então, quer dizer, parece que existe ali a discussão da venda do Vasco lá para o Marco Lamáquia, porém existe esse grupo, esse G8, que discute aí se é viável o Vasco ser vendido agora ou não, ou se é viável até mesmo do Vasco ser vendido para alguém, ou se a SAF não tem que ficar na mão do associativo. Gente, olha só, já vou começar falando desse G8 aqui, que já não está me cheirando bem. Só que se eles estão pensando dessa forma, se esse G8 está pensando dessa forma, tá? Isso me deixa aí um pouco mais tranquilo, porque eu já cansei de falar, o Vasco não precisava ser vendido para ninguém, cara. O Vasco ele só precisa ser melhor administrado. Só que, porra, existe uma porra de uma guerra política dentro do Vasco do caralho. Inclusive, cara, subiu aí no Instagram do Pedrinho. Eu não tenho acesso ao Instagram dele, tá? Mas subiu aí. Eu vou deixar aqui. É que eu não anotei, cara, mas ele diz... Bom, gente, eu tava falando aí da postagem do Pedrinho aí no Instagram, né, nas suas redes sociais, e só que eu esqueci de anotar o que ele colocou na postagem dele, né? Então, vou trazer aqui o que o Pedrinho colocou detalhadamente, o que ele escreveu na postagem dele, e logo em seguida ele apagou, e eu tô trazendo aqui no meio do vídeo para falar para vocês aí com mais detalhes. Então, abre aspas aí para que o Pedrinho colocou no Instagram dele. Ano eleitoral no Vasco é insuportável. Políticos nojentos que inventam mentiras todos os dias, passando informações mentirosas para plataformas digitais e veículos grandes de comunicação.
Vocês querem o caos na instituição. Torcedor vascaíno, escolham bem o que vocês vão consumir o que vocês vão consumir, né? Ponto. Política baixa, vocês são nojentos, fecha aspas aí, para postagem do Pedrinho no Instagram. Eu esqueci de anotar na hora de fazer o vídeo, na hora de editar o vídeo. Então, tô vindo aqui para falar com detalhes o que estava escrito lá na nota do Pedrinho. E é o que eu falo, cara. A política do Vasco realmente é nojenta. Eu sei que tem um monte de pessoas lá dentro, lá querendo atrapalhar o trabalho do Pedrinho, torcendo para o Vasco se dar mal, torcendo até mesmo contra o Vasco nas partidas, para perder e tudo. Em ano eleitoral isso acontece, é mais comum do que vocês pensam. Mas também a galerinha do Pedrinho lá, sempre Vasco, o grupo do Pedrinho, ele também não são santos. Eu acho que o Pedrinho vir com esse tipo de coisa a véspera de uma partida tão importante quanto o Palmeiras, né, em São Januário amanhã, eu acho que é desnecessário, na minha humilde opinião. Segue o vídeo aí. Mais ou menos isso aqui, ó. Como é que é? Covardes, políticos, alguma coisa do tipo. Eu vou deixar aqui para vocês lerem, que ele postou no Instagram dele, tá? Dizendo que todo ano de eleição é isso, aparecem os oportunistas, os políticos covardes, que estão sempre torcendo para as coisas darem errado, que estão vindo sempre para atrapalhar e tudo. Ele faz ali uma série de xingamentos ali, e depois ele apagou essa postagem. Quer dizer, então assim, a política do Vasco ela é muito podre, ela é muito suja, tá? E é isso que atrapalha o Vasco, é isso que sempre atrapalhou o Vasco esses anos todos. Essa política suja que tem lá dentro, interna, sabe? Então, muitas vezes a gente acha que talvez é melhor o Vasco ser vendido justamente para sair da mão dessa galera, para essa galera não ter atuação. Só que, cara, é aquele negócio, né? Quem for comprar o Vasco, né? Será que vai se dedicar? Será que vai se doar o Vasco como tem que se doar? Será que vai fazer bem para o Vasco? Eu não sei. Então, é complicado demais, gente. Olha, surgiu aí um vídeo aí do Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, dizendo que a BYD, agora eu falei certo, tá? Eu já falei BYD, eu já falei BYD, a montadora de carros elétricos chinesa, BYD, né? Parece que ainda negocia com o Vasco da Gama, que ainda não morreu ainda as negociações, que eles, né, podem voltar aí a conversar. E eu vou deixar o vídeo aí do Flávio Dias explicando que o Vasco ainda pode aí estar negociando com a BYD para ser a patrocinadora master na camisa do Vasco da Gama, ocupar aí o espaço principal da camisa do Vasco da Gama aí futuramente. Fica aí com o Flávio Dias, daqui a pouco eu volto. Sobre o assunto patrocínio master, a direção do Vasco trata com cautela quando o nome envolve as bets. A proibição que pode acontecer até das bets não poderem patrocinar clubes de futebol, eventos esportivos, passa também pelo crivo da direção do Vasco. O Vasco tem o seu caixa reforçado, tem grana nesse instante e pode ter tempo para negociar e buscar um melhor parceiro. O Vasco da Gama não está deixando de apoiar ou de buscar uma bet, muito pelo contrário, mas precisa ter seu compliance dando o ok. Ter um parceiro que não tenha fôlego ou robustez financeira está completamente fora de qualquer tipo de negociação. Foi assim no caso da antiga patrocinadora Betfair, que acabou não tendo fôlego para continuar e retirou suas atividades do Brasil. O Vasco busca novos caminhos que saiam da questão apenas de bets como patrocinadoras master. A BYD, grande montadora de automóveis chinesa, tem um papo bastante forte. Já chegou ao Vasco e através das mãos, mais uma vez, do prefeito Eduardo Paes. Eduardo Paes já foi vice-presidente da montadora, responsável pela BYD na América Latina. Trabalhou lá em 2019, quando perdeu o governo do estado do Rio de Janeiro na votação com Witzel. Eduardo Paes voltou a fazer contatos com a BYD e tem tentado fazer com que a montadora chinesa, que tem expandido seus negócios no Rio de Janeiro, também sob privilégios do prefeito que conhece a operação,
o Vasco poderia ter essa parceria. Num primeiro ponto, apenas faltaram acordos financeiros, ajustes de uma melhor proposta por parte dos chineses e também de uma melhor exposição por parte do Vasco. Mas não está descartada a possibilidade de que novas negociações sejam abertas, mais uma vez, com a ajuda do prefeito Eduardo Paes. Então vocês puderam ver aí o Flávio Dias. Segundo o Flávio Dias, o Vasco ainda tem uma negociação com a BYD, aí, a montadora de carros elétricos. Vamos aguardar sendo os próximos capítulos. E o Vasco precisa do patrocinador Master com urgência, né, cara? Terminou o ano sem patrocínio Master, começou o ano sem patrocínio Master e até agora continua sem. E o Vasco tem que resolver isso o quanto antes. Gente, vamos falar de campo e bola agora. Matéria do GE dizendo que o Renato tem realizado aí testes físicos todos os dias aí com os jogadores e o técnico parece que conversa bastante e dá dicas de posicionamento, principalmente para jogadores aí do sistema ofensivo. Diz aí que o clima é de aprovação do trabalho aí do Renato Gaúcho e o pessoal tá no primeiro momento aí, nos primeiros 6 dias aí de treinamento do Renato Gaúcho, parece que tem gostado aí do trabalho dele, ele está intensificando ali a parte física, parece que até agora planejamento tático nenhum, né? Aí cresce aí a máxima do jogador Wagner, do ex-meio-campo Wagner, né, que jogou no Fluminense, dizendo que tática com Renato Gaúcho esquece, né? E ficava por conta dos jogadores. Bom, espero que não seja isso, né? Vamos ver. E parece que o Bruno Lopes, o garoto lá da base, o Bruno Lopes, tem expectativa de ser relacionado para a partida de amanhã contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, em São Januário, já que ele tem sido relacionado, tem participado dos treinamentos aí no profissional, e parece que ele deve ganhar uma chance aí com o Renato Gaúcho amanhã, uma vez, né, cara, que os atacantes que chegaram no Vasco aí no início da temporada, tanto o Brenner quanto o Cláudio Spinelli, quanto até mesmo o Marino e Nestrosa, não têm desempenhado bem, não têm ainda mostrado alguma coisa aí significante para resolver os problemas aí de gols que o Vasco está sofrendo, porque a defesa do Vasco ela é boa, cara. A defesa do Vasco ela foi a menos vazada do Campeonato Carioca. E se você for ver bem, apesar do Vasco estar na zona de rebaixamento, o Vasco não sofreu tantos gols assim. Sofreu 2 do Santos, sofreu 2 do Mirassol. 2 do Mirassol? 2 do Mirassol. Não sofreu. No Campeonato Brasileiro sofreu. E sofreu 1 do Bahia, aqui em São Januário. São 5 gols, né? 5 gols que o Vasco andou sofrendo aí. Estão indo para a 5ª rodada, quer dizer, praticamente um gol por jogo. Não, no Campeonato Brasileiro tá brabo. Mas no Campeonato Carioca, o Vasco só sofreu 3 gols em 11 partidas. Quer dizer, depois que teve a parada do Campeonato Brasileiro, parece que a defesa do Vasco deu uma melhorada, principalmente com a entrada do Alan Saldívia, que eu já vou falar aqui para vocês. O Carlos Cuesta está disputando aí posição com o Alan Saldívia. O Carlos Cuesta estava abaixo lá do condicionamento físico dele, ficou de fora aí durante um tempo, né? O Alan Saldívia ganhou a oportunidade, aproveitou essa oportunidade, tem até ido bem, e agora só que o Carlos Cuesta se recuperou e agora volta aí para disputar a vaga aí na zaga do lado do Robert Renan. Eu, no atual momento, eu prefiro o Alan Saldívia, apesar de muita gente criticá-lo, tá? Teve um lance lá contra o Fluminense que ele se embolou com a bola, deixou a bola sair na lateral. Enfim, eu acho que acontece com qualquer jogador, cara. Na boa, eu vi isso acontecer com o ex-lateral direito Pedrinho, que jogava no Vasco na década de 80. Eu estava no Maracanã, eu vi ele saindo com bola e tudo pela lateral. Isso naquela época que só tinha craque, tá? Então, isso pode acontecer, cara, com qualquer jogador, né? Então, parece que tem essa disputa sadia aí na zaga. E eu acho que o Carlos Cuesta tá na frente. Então a defesa do Vasco eu acho que tá até legal, tá? Mas assim, o ataque, cara, tá deixando muito a desejar. Veio ver esse Spinelli aí, porra, cheio de pormenores aí, de apelido de He-Man, caramba 4, não sei o quê, com muito oba-oba. É que eu falo para vocês, cara, ou um jogador desse chega para arrebentar e virar um jogador folclórico,
no imaginário do torcedor para o resto da vida, ou então ele chega para ser uma negação e ser motivo de chacota para os adversários. Por enquanto, o tal do He-Man lá está sendo motivo de chacota para os adversários, né? Vamos ver se ele consegue aí se recuperar com o Renato Gaúcho. Olha, a escalação do Vasco da Gama para possível escalação, tá? Provável escalação para amanhã deve ser a seguinte, tá? Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Alan Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton na lateral esquerda. Aí é que vem o pulo do gato, o meio ali, o Vasco deve jogar num 4-4-2, formando aquele losango ali no meio de campo. Aí todo mundo que achava que o Tietê teria a vaga do time, não. O meio de campo será formado com o Cauã Barros, Hugo Moura, Thiago Mendes e o Nuno Moreira, que eu discordo, tá? E eu vou falar por quê. Lá na frente vai ter o Andrés Gomes e o David. Só que assim, cara, eu preferia o Rojas no lugar do Nuno Moreira. Eu creio que o Renato Gaúcho está dando vaga para o Nuno Moreira por causa da experiência, tá? Por causa da experiência, e talvez ele esteja acreditando que o Nuno Moreira vai desempenhar bem nesse esquema, porque o Nuno Moreira ele vai atuar espetado no meio-campo, centralizado como meio armador. Só que eu já vi o Nuno Moreira reclamando, cara, que ele não gosta de jogar como meio armador. Eu já vi. E nem do lado direito. Ele falou que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, caindo para o meio. É diferente, tá? Então, no caso, ele está colocando o Nuno Moreira centralizado, ele está botando o Thiago Mendes aqui, ele está botando o Hugo Moura aqui e o Cauã Barros aqui atrás, na contenção. Ou o contrário, ou o Cauã Barros aqui e o Hugo Moura aqui mais recuado, entendeu? Eu vou botar o campinho aqui para vocês terem aí mais ou menos a ideia, né, de como seria o desenho tático do Renato Gaúcho. Mas eu acho assim, cara, que eu acho que o Rojas daria mais intensidade aí nesse meio-campo, principalmente na armação das jogadas e principalmente também na marcação, cara. Eu acho que o Vasco ia ser muito mais eficiente na marcação se o Rojas estivesse aí no lugar do Nuno Moreira, e depois tu colocaria o Nuno Moreira no segundo tempo, mais descansado. É a minha opinião, tá? Pessoal, as informações são essas. É o vídeo aí de quarta-feira, o único vídeo que vai subir hoje, daqui a pouco, mais tarde. Desejo a vocês aí uma quarta-feira abençoada. Eu vou vir com vídeos curtos aqui daqui a pouco. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, e eu fui.